Sabe o que faz um argumento ser bom de verdade ou ser completamente furado? Bom, tudo começa na base, na estrutura mais fundamental de todas, as proposições lógicas. Hoje, a gente vai desvendar como esses tijolinhos do raciocínio são usados para construir qualquer ideia sólida. Olha só o nosso caminho hoje. A gente vai começar com um único tijolinho, a proposição, e terminar entendendo como se constroem estruturas lógicas inteiras. Vamos passar por cada um desses pontos para ver como tudo se encaixa perfeitamente. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? O conceito mais fundamental de todos, a proposição. É a partir daqui que todo o resto é construído. Pensa assim, uma proposição é qualquer frase que a gente consegue bater o martelo e dizer isso é verdade ou isso é falso. A regra é clara, ela tem que ser uma coisa ou outra, não tem meio termo, não tem talvez, e de jeito nenhum ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É um sistema binário, ou é V ou é F. Então, se eu faço uma pergunta ou dou uma ordem, não dá para julgar como verdadeiro ou falso, certo? Por isso, não são proposições. Agora, quando eu afirmo que Goiânia é a capital de Goiás, aí sim, a gente pode checar e confirmar que isso é verdade. Ou se eu disser que 2 mais 5 é igual a 10, a gente pode verificar e dizer que isso é falso. Simples assim. Agora que a gente já sabe o que é o nosso tijolinho básico, vamos ver que ele tem dois modelos, o simples e o composto. É aqui que a construção começa a ficar mais interessante. A diferença é super fácil de pegar. A proposição simples é tipo uma pecinha de Lego, uma ideia só, e pronto. O edital foi publicado. Já a proposição composta, aí é quando a gente começa a encaixar essas pecinhas, duas ou mais ideias conectadas por alguma coisa no meio. E o que é essa coisa que conecta as ideias? São os conectivos lógicos. Se as proposições são os tijolos, os conectivos são a argamassa, o cimento que une tudo e dá sentido à construção lógica. Basicamente, a gente tem 5 ferramentas principais na nossa caixa. O é, o ou, o famoso se então, o se somente se e o não. Cada um deles tem uma função bem específica, um jeito diferente de conectar nossas ideias. Tá, mas e aí? Como a gente sabe se a nossa frase composta é verdadeira ou falsa, no final das contas? Para isso, a gente usa as tabelas verdades. Pensa nelas como a planta baixa do nosso argumento. É ali que a gente vê se a estrutura lógica está de pé ou se vai desabar. Vamos começar com o conectivo é, a conjunção. Olha, esse aqui é o mais exigente de todos. Para a frase inteira ser verdade, as duas partes que ele conecta precisam ser verdadeiras, sem exceção. Se uma delas for falsa, já era. Tudo se torna falso. Dá uma olhada na tabela. É exatamente isso. De 4 cenários possíveis, só um resulta em verdadeiro. Só quando a primeira parte é V e a segunda também é V. Qualquer outra combinação? Falso. Um único elemento falso contamina a estrutura inteira. Agora vamos para o ou, a disjunção. Esse aqui é o oposto do e. Ele é super tranquilo, bem mais flexível. Para ele, basta que pelo menos uma das partes seja verdadeira para a frase inteira já ser considerada verdadeira. Olha só que diferença. Com o ou, o único jeito da frase toda ser falsa é se ambas as partes forem falsas. Em todos os outros casos, se tiver um verdadeiro perdido ali no meio, a frase toda já se salva, já é verdadeira. Chegamos no famoso e às vezes temido se então, a condicional. Ele cria uma ideia de promessa, de causa e consequência. Mas a lógica por trás dele tem uma pegadinha, uma única exceção que confunde muita gente. Mas calma, vamos desmistificar isso agora. Pode parecer estranho, mas a condicional é quase sempre considerada verdadeira. A lógica dela só quebra, ela só é considerada falsa em um único cenário, quando a primeira parte é verdadeira, mas a consequência, a segunda parte, é falsa. E aqui está o truque. O macete de estudo que todo mundo usa para decorar essa exceção. A famosa regra da Vera Fischer é feia. Por quê? Porque quando a primeira parte é V e a segunda é F, o resultado é falso. Uma promessa verdadeira que leva a um resultado falso. Isso não pode estar certo, né? A lógica considera isso uma falha. Então vamos aplicar a regra. O candidato estudou, isso é verdadeiro. Mas foi aprovado, é falso. A gente tem um V levando a um F. E aí? Vera Fischer. Falsa. A promessa foi quebrada, então a proposição inteira é falsa. Agora, a bicondicional, o se e somente se. Esse aqui é mais fácil. Pensa nele como um sinal de igualdade na lógica.
A frase toda só vai ser verdadeira se os dois lados tiverem o mesmo valor. Ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Olha como a tabela dele mostra isso direitinho. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. E olha a última linha. Falso com falso também dá verdadeiro. O que importa é a igualdade. Se os valores forem diferentes, aí o resultado é falso. Beleza, já sabemos montar as estruturas. Agora, para fechar, vamos aprender a desconstruir. Precisamos dominar a arte da negação. E não é só jogar um não na frase. A negação lógica tem uma receita, principalmente para as proposições compostas. A receita tem 3 passos simples. Primeiro, negue a primeira parte. Segundo, e essa é a parte-chave, inverta o conectivo. O e vira ou e o ou vira i. E terceiro, negue a segunda parte. Por exemplo, a negação de o candidato estudou e foi aprovado fica o candidato não estudou ou não foi aprovado. Simples, né? E muito cuidado com palavras como todo, nenhum e algum. A negação de todo servidor é concursado não é nenhum servidor é concursado. Pensa bem, para quebrar a ideia de que todos são, basta que um não seja. Então a negação correta é: existe pelo menos um servidor que não é concursado. E no final, tudo isso nos leva a uma reflexão. Agora que a gente tem essas ferramentas para identificar a estrutura e a validade de uma afirmação, como isso muda o jeito que a gente olha para os debates, para as notícias, para tudo que a gente consome? A lógica não é só teoria, é uma ferramenta prática para pensar com mais clareza.